Hoje vamos recapitular o filme chamado Águas Profundas. Esse filme foi uma sugestão de um inscrito chamado Don Quixote. O filme começa mostrando um homem chamado Vic andando de bicicleta. Ao chegar em casa, ele vê sua esposa, Melinda, sentada na escada e olha para ele com grande admiração. Depois, vemos que eles têm uma filha pequena. Ela está ouvindo sua música favorita e sua mãe grita irritantemente com ela para desligar a música. Vic entra no quarto, onde sua esposa pede que ele escolha um vestido para ela. Depois, sua esposa pede que ele pegue os sapatos pretos para ela, o que ele faz com alegria. Basicamente, Vic obedece a tudo o que sua esposa ordena. Eles então vão a uma festa, onde ele e sua esposa conversam com os amigos e bebem cerveja. Melinda vê seu velho amigo Joel e começa a se envolver com ele, enquanto Vic observa isso. Não demora muito para Melinda levar seu amigo para um espaço privado e começar a beijá-lo. Vic sabe o que está acontecendo. Mesmo que eles se olhem, isso não impede Melinda de desfrutar de suas fantasias. Quando isso não bastasse, Melinda começa a dançar em cima de um piano para chamar a atenção de todos. Em seguida, ela começa a tocar piano e deixa todo mundo feliz. Independentemente de seus atos bizarros, Vic sorri para ela como se nada tivesse acontecido. Pouco depois, Joel fala com Vic e agradece por deixá-lo ver sua esposa. Vic pergunta se ele ouviu falar de um homem chamado Martin McRae, que desapareceu recentemente. Joel diz que ouviu falar, então Vic informa a ele que foi ele quem o fez desaparecer. Joel acha que é uma piada, mas Vic garante que se ele continuar cometendo o mesmo erro, ele será o próximo a desaparecer. Joel sai do local logo depois. Enquanto isso, a esposa de Vic, Melinda, pergunta se ele falou alguma coisa para Joel. Vic diz que não falou nada. Em casa, enquanto Vic conversava com a babá, Melinda está na cozinha sem a parte de cima. Vic não gosta disso e tenta afastá-la. Isso irrita Melinda e ela vai embora. Conhecemos muitas coisas sobre Melinda. Ela é uma mulher descuidada e egoísta. Vic também tem o hobby de ter caracóis como animal de estimação. No outro dia, enquanto conversa com sua filha, descobrimos que Vic se aposentou cedo após desenvolver chips para drones de combate. Alguns dias depois, Vic se encontra com seus amigos. E obviamente todos já sabem que ele ameaçou Joel. Eles avisam que Melinda é uma mulher doente porque faz tudo isso na frente dele. De volta a casa, Melinda também fica sabendo disso e diz a Vic para pedir desculpas a Joel. E ela já o convidou para jantar com eles. Quando Joel bate na porta, é Vic que atende e lhe dá as boas-vindas. Ele fica nervoso e pergunta se Melinda está em casa. Vic novamente brinca, dizendo que ela não está em casa. Vic avisa que eles vão saborear frutos do mar e conversar, mas ele fica sabendo que Joel é alérgico a frutos do mar. Melinda sabia disso, mas não contou a Vic. Mais tarde, na mesa, Vic fez um misto quente para Joel, enquanto Melinda também diz que não gosta de frutos do mar e pede um pedaço do sanduíche de Joel. Ela está claramente tentando irritar o marido. Ela manda Vic levar a filha para a cama e contar histórias para ela dormir. Depois de contar uma história para sua filha, Vic observa através de um espelho que Melinda e Joel estão se divertindo juntos. Mais tarde, Joel espera um pedido de desculpas de Vic porque ele brincou com ele sobre o assassinato de Martin McRae. Vic responde que isso não era uma piada e já chamou um Uber para ele cair fora dali. Um dia, Vic e Melinda estão em uma festa conversando com um escritor. Em tom de brincadeira, ele o chama de assassino e brinca sobre Martin McRae. Vic então dança com outra mulher. Melinda fica claramente com ciúmes. No carro, ela tenta fazer coisas com Vic enquanto ele dirige. No outro dia, enquanto Vic e Melinda observam sua filha brincar, ele recebe uma ligação de seu banco sobre a conta bancária de Melinda. Ele fica sabendo que ela enviou $3.000 para alguém que toca piano e começa a pesquisar mais sobre essa pessoa. Sem a Melinda saber, ele vai ao local onde o pianista vai estar e acaba o encontrando. Ali mesmo, ele também encontra Melinda flertando com ele. À noite, Vic vê no noticiário que encontraram o corpo de Martin McRae. Depois disso, ele dá as boas-vindas a Melinda e pergunta onde ela estava. Ela dá uma desculpa esfarrapada de que foi jantar com um amigo. Ela está claramente bêbada. No outro dia, Vic adota um cachorrinho para sua filha. E enquanto levava ela para casa, encontra novamente o pianista caminhando com flores. Essas flores estão em sua casa no mesmo dia. Ele está mais uma vez irritado com o fato de sua esposa, Melinda, ter um caso pelas costas. Ele fica quase sempre em casa, enquanto sua esposa se diverte com o pianista. Vic a confronta por seus atos de não voltar para casa a noite toda e usar seu dinheiro para traí-lo. Não importa o que ele faça,
Essa mulher não se importa com os sentimentos dele. Ela até diz a Vicky que teve uma noite incrível com o pianista. Na festa, Melinda convidou aquele cara para a festa, onde Vicky e ele até apertam as mãos. Ele mais uma vez encontra sua esposa tendo relações íntimas com outro homem. Melinda é tão descuidada que também faria coisas íntimas na frente de Vicky. Logo começa a chover e todos entram e começam a curtir a festa mais uma vez. O pianista não está em lugar nenhum, então Melinda tenta ver como ele está. Ela o vê dentro da piscina morto e começa a gritar. Vendo isso, todos correm para fora e tentam resgatá-lo da piscina e tentar reanimá-lo, mas nada dá certo. Quando a polícia começa a investigar, Melinda começa a acusar seu marido do assassinato. Os policiais começam a questionar Vicky pelo óbvio, mas não encontraram nada de estranho durante a conversa. Mais tarde, ele pergunta a Melinda se ela tem medo dele. Ela diz que não tem medo porque ele tirou a vida deles por causa dela. Mais tarde, quando Vicky está andando de bicicleta, ele tem o flashback de ele tirando a vida do pianista. Mais tarde, ao convidarem Kelly e Dom para o jantar, ele diz em particular ao amigo para parar de dizer que ele matou o pianista. Um dia, Vicky estava caminhando casualmente e de repente viu uma câmera no carro de sua esposa. Logo depois, ele vê Melinda sentada com um homem que se autodenomina psicólogo. Obviamente, Vicky não acredita nisso, então ele vai à casa de Dom e revela à esposa dele que seu amigo e Melinda contrataram um detetive particular para investigá-lo. Isso acaba fazendo o casal ter uma discussão. No outro dia, Vicky descobre que ela está saindo com outro homem chamado Tony. Um dia, esse Tony se apresenta como amigo de Melinda para Vicky. Dentro de casa, Melinda chega e abraça Tony como se ele fosse seu marido. Enquanto conversa, ela revela a Vicky que Tony foi o primeiro americano com quem ela dormiu. Tony de repente começa a rir por causa disso. Vendo tudo isso, Vicky parece calmo por fora, mas por dentro está irritadíssimo. Mais tarde, eles começam a saborear a comida e a tocar boa música. Então começam a dançar de forma muito inadequada na frente de Vicky. Depois, eles sobem para o quarto, e Vicky vê que ela está fazendo suas coisas habituais e eles se olham. Em poucos dias, Vicky encontra Tony na rua, e diz a ele que Melinda quer vê-lo e pede que ele entre no seu jipe. Ele o leva para um lugar muito distante da cidade. Ele continua fazendo perguntas sobre Melinda e sua história de namoro. Depois que eles saem do carro, ele pega uma pedra pesada nas mãos e joga nele, fazendo-o cair para a morte. Logo depois, Vicky coloca uma pedra pesada em seu corpo para afundar na água para que ninguém o veja. Após isso, ele volta para casa feliz. No dia seguinte, eles decidem fazer um piquenique no mesmo local onde ele tirou a vida de Tony. Logo depois, ele acidentalmente vê que o corpo pode ser visto flutuando no topo do rio. À noite, ele fica sabendo que ela está conversando com outro homem no telefone. Ela pede que ele durma com ela naquela noite e revela que o ama. No dia seguinte, ele volta ao mesmo lugar para consertar seu erro. Enquanto Melinda consegue encontrar a carteira de Tony dentro do local onde os caracóis de estimação de seu marido estão, Vicky está tentando empurrar o corpo de Tony para dentro da água. De repente, seu amigo aparece. Ele pergunta sobre suas ações e, de repente, ele vê uma mão saindo do rio. O velho começa a fugir enquanto Vicky o segue de bicicleta. A perseguição continua por um bom minuto e, no final, o velho sofre um acidente. Agora vemos a mesma cena que vimos no início do filme. Vemos também que Melinda colocou a identidade de Tony dentro do fogo e não contou à polícia. Espero que tenham gostado. Até a próxima.